não tem como se cansar de falar sobre a graça, né? Domingo passa domingos, dias, e a gente sempre escuta falar sobre graça, né? E é a palavra que deve, de fato, ser sempre ministrada. Na verdade, assim, não vai ser muito uma mensagem, vai ser mais ou menos um curso, uma palestrazinha aqui sobre graça. Entender um pouco sobre a questão do tempo, né? A graça de todos os tempos, né? E interessante que quando nós falamos e colocamos tempo na graça, né, logo se dá a entender que a graça ela entrou após a lei, né? E nós vamos ver de fato em que momento a graça ela se manifestou. Qual o tempo você está vivendo? Qual tempo você está vivendo? Talvez você já se perguntou, será que eu estou vivendo no tempo da graça? Será que eu estou vivendo no tempo da lei? Né, como muitos dizem. Tempo aqui, na verdade, eu falo sobre períodos, né? Existem períodos da humanidade. Período em que a humanidade foi passando de tempo em tempo. É a mesma coisa, você pega uma pessoa que se vestia ou falava, né, lá nos anos 40, e traz essa pessoa para o nosso dia de hoje. Está totalmente desenquadrado, né? Antigamente as pessoas, né, elas falavam, o você era vós me ser, né? Depois virou você, hoje é VC, hoje é ser, né? O negócio foi aglutinando, ele foi diminuindo. Mas assim, os períodos nos mostram o comportamento do ser humano, como se comportar em cada período, né? E nós vamos aprender hoje aqui, de fato, qual é o período da graça. Amém? E qual a importância disso, né? Qual a importância de entender qual é o período em que nós vivemos, né? A importância disso, de entendermos em que período vivemos, nos posiciona de acordo com a verdade, levando-nos a vivermos, tá? De forma livre. A vivermos de forma livre, ou seja, sem o peso da religião. Reconhecendo todos os benefícios conquistados através da fé no sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Então, qual é a importância de nós entendermos isso? É que nós vamos viver de forma livre, sem o peso da religião e recebendo os benefícios mediante a fé em Cristo Jesus, ao sacrifício de Cristo. Amém? Em 2 Pedro 1:3, fala que Deus nos deu tudo para a vida e piedade. Diga vida, piedade. O texto diz assim: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Benefícios conquistados, né? Benefícios esses conquistados. Lá em cima, antes eu tinha falado, né, que a importância é entendermos os benefícios que foram conquistados pela fé através do sacrifício de Jesus. Que quais são esses benefícios que foi nos dado? Fala comigo, fé. E o que é a fé?
A palavra em Hebreus 11:1, texto bem conhecido, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isso é fé. É você ter a certeza, a convicção de que já deu certo, sem ter a prova ali. Outro benefício, diga, virtude. E o que é a virtude? Resumindo, praticar o bem. Diga também, ciência. E o que é a ciência? É o conhecimento. Temperança. A temperança, ela é o controle sobre os seus impulsos, equilíbrio, domínio sobre as vontades e desejos. Paciência, né? Talvez muitos pedem aí, Deus me dê paciência. Se eu pegar aquele sujeito, né? Então a paciência é suportar situações desagradáveis, injúrias e o incômodo de terceiros sem perder a calma e a concentração. Amor fraternal é o sentimento de carinho muito forte, de dedicação, de interesse pela figura do outro, gerando sentimentos positivos e construtivos, podendo até, em certos momentos, levar o indivíduo a fazer grandes sacrifícios que só seria capaz de fazer por ele mesmo. E aí entra a piedade, que é um outro benefício, que é comparado à compaixão, e o amor fraternal também, que é um sentimento, né? Que eu falei, o amor fraternal é um sentimento de carinho muito forte. E a última, caridade, o último benefício, caridade, que é a virtude de amar o próximo como amamos a nós mesmos. Esses são os benefícios conquistados através da fé no sacrifício de Cristo Jesus. E esses benefícios, né, estão disponíveis a partir do momento em que você crê no Filho de Deus, para você ter acesso a eles. Você pode ter acesso a todos esses benefícios que foram conquistados. E aí talvez você pergunte assim, mas como então podemos acessar isso? A resposta está no texto que eu acabei de ler, de 2 Pedro. Por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou. Pleno conhecimento daquele que nos chamou. Abrindo um parênteses aqui, você sabe por que Deus ele quer te salvar? Você já se fez essa pergunta assim? Por que Deus quer me salvar? Será que é só para você não ir para o inferno e perder a sua vida eternamente? Será que é só para isso? Aí você fala, só, Leandro? Não. No princípio, Deus criou o Éden perfeito e colocou o homem lá. Para que ele fez isso? O homem viveria eternamente, sem morte. Para quê? Para que o homem pudesse conhecer a Deus. Só para você ter noção, Deus, ele te salva para que você possa ter a vida eterna, para que você possa conhecer Deus eternamente. Nem a vida eterna é suficiente para fazer com que você conheça Deus por completo. Imagina a nossa vida aqui, que dura 80 anos, 70.
Deus ele quer te salvar para que você possa ver a grandeza do conhecimento dele na sua vida. Então, querido, como acessar isso? Por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou. E o interessante é que as pessoas hoje, elas não buscam o conhecimento. É muito pouco. Às vezes por falta de tempo, que na verdade seria prioridades. Às vezes porque estão atarefados com tantas outras coisas. Mas eu te convido a você ter esses minutinhos aqui e entender a graça de todos os tempos. Mas primeiro eu preciso separar alguns períodos aqui, né? São 3. O período, primeiro, para que você possa entender o período da graça, né? De todos os tempos, eu vou separar aqui em 3 períodos. O primeiro, morte, o período da morte. Romanos 5,14 diz assim: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Diga, Adão até Moisés. Esse foi o período que reinou a morte. Até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. O que esse texto está querendo dizer? Ele está dizendo o seguinte: no entanto, a morte ela reinou de Adão até Moisés, até sobre aqueles que pecaram à semelhança da transgressão, que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Adão, ele pecou. Mesmo aquelas pessoas que veriam, mesmo que eles não pecassem, como foi o pecado de Adão, a morte alcançaria também aquelas pessoas. E ali, mais à frente um pouquinho no texto ali, né, ele fala assim: o qual é a figura daquele que havia de vir. Adão é a figura daquele que havia de vir. Quem? Jesus Cristo. Se você continuar no texto, você vai ver o que ele fala. Aqui, queridos, eu quero que você entenda que esse período aqui foi dominado pelo reinado da morte. O salário do pecado é a morte, tá? O segundo período é o período da lei. Se o primeiro foi o período da morte, e ele reinou de Adão até Moisés, o segundo é o período da lei. Lucas 16:16 diz assim: a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas duraram até a época de João Batista. Desde esse tempo, a boa notícia do reino de Deus está sendo anunciada, e cada um se esforça para entrar nele. Desde esse tempo, a boa notícia do reino de Deus está sendo anunciada, e cada um se esforça para entrar nele. Creio que esse ano o pastor ele deve dar o curso, né, sobre reino, sobre a escatologia. Vocês vão entender um pouco mais sobre essa questão, né, sobre o que é o reino de Deus. Né, aqui a gente pode entender que o reino ele é conquistado à força, por obras. A salvação não. Ela é totalmente graça. É através de Cristo. Interessante aqui, eu vou abrir um parênteses sobre essa questão da lei. Alguém aqui já ouviu a história de Nadab e Abiú? Alguém aqui já ouviu essa história? Nadab e Abiú, já ouviu? É muito conhecida também sobre o fogo estranho, né? Está lá em Levíticos 10,
1 a 2, né, que diz: e os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo e puseram incenso sobre ele. Trouxeram um fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Talvez você olhe para esse texto e fale: uau! Os caras estavam lá, eles puseram fogo. Mas o que é esse fogo estranho, né? Primeiro, a gente precisa entender que eles foram mortos por terem entrado na presença de Deus com fogo estranho em seus incensários. O que é esse fogo estranho, então? Vamos mais para frente. Os incensários, né, onde eles colocavam os incensos e colocavam ali o fogo, para que pudesse subir como um aroma suave ao Senhor, eles puseram ele mesmo o fogo. Mas, Leandro, então como é que deveria ser feito? Os incensários, na verdade, deveriam ser acesos por brasas tiradas do próprio altar do sacrifício, acesas com um fogo santo que desce do céu. Esses homens, eles estavam produzindo para eles mesmos, fogo para eles mesmos, deles mesmos, com o esforço deles mesmos. Aqueles incensários eram para ser acesos com o fogo que Deus manda. Ficam brasas no sacrifício, no altar. Eles pegam aquelas brasas, colocam ali, acende, sobe. O fogo quem produz é Deus. Eles acenderam seus incensários com o fogo que eles mesmos produziram e foram mortos. O fogo estranho são as próprias obras. Mesmo na lei, Deus, ele nos dá graça. Porque não era o fogo produzido por homens, era o fogo de Deus que deveria ser colocado ali. Com isso, concluímos que o acesso à presença de Deus só pode ser através do Filho, o Santo que desceu do céu. Precisamos entender que é Deus quem providencia tudo e que cabe ao homem é a fé. Nós, muitas vezes, tentamos tomar o lugar de Deus fazendo com os nossos próprios esforços. E não é isso que Deus quer. O que Deus quer de você é que você tenha fé, que você creia. Já está tudo pronto. Quando Deus criou o Éden, Ele fez tudo, por último o homem. Para quê? Para que o homem pudesse desfrutar da criação. Sempre, desde o princípio, tudo foi providenciado por Deus. Tudo, tudo, tudo. Nós nunca merecemos nada. Desde o princípio, foi presente de Deus. E terceiro período, graça. E aí João 1:17 diz: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Romanos 3 diz assim, do 20, 21 e 22. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Parei aqui no 20. O que ele está querendo dizer? A lei, na verdade, é para te mostrar o teu pecado. O pastor, ele fala muito aqui sobre dá um exemplo do carro, da placa. Eu esqueci esse exemplo que o pastor dá. O pastor sempre dá um exemplo assim. Mas imagina o seguinte:
você imagina que não existia uma lei que regulamentasse a você dirigir podia dirigir sem habilitação, livre, normal, você pode dirigir sem habilitação. E vamos supor que você está ali acostumado a dirigir, você sabe dirigir, e daqui a pouco cria-se uma lei. A partir de agora está sendo criada uma lei em que só pode dirigir se você tiver habilitado para isso. A lei, ela veio para mostrar o teu erro. A lei veio para mostrar o teu erro. Aqueles homens, eles herdaram o pecado de Adão. A lei foi para mostrar o erro, para que aqueles homens pudessem olhar para a lei e falar: eu sou pecador. E aí no 21 diz: mas agora Deus já mostrou que o meio pelo qual ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Gálatas 2:21 diz: eu me recuso a rejeitar a graça de Deus. Pois, se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então a morte de Cristo não adiantou nada. Se então ficarmos querendo fazer com as nossas próprias forças, a morte, o sacrifício de Cristo não valeu nada. Gálatas 2:21, ele fala sobre isso claramente, que ele se recusa a rejeitar a graça de Deus. Por esta razão, vamos tentar descobrir o que significa a graça de todos os tempos e se ainda estamos vivendo na mesma. A primeira coisa que precisamos fazer é estabelecer o que a Bíblia diz sobre a graça. Os seguintes versos nos dizem sobre a graça. Efésios 2, 4 a 9. Hoje, a Bíblia está comendo solto. É muito texto. Ainda tirei alguns aqui, porque senão vai ficar grande o negócio. Então, Efésios 2, 4, 9, diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação não vem pelas obras. Para você ter noção, nem a fé que você tem para crer em Cristo Jesus vem de você. Foi Deus que colocou em você, para que você não venha se vangloriar disso.
Entenda, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você. É tudo de Deus e é tudo para Deus. E a partir desses versículos, vemos o seguinte sobre a graça: nós somos salvos pela graça através de Cristo, né? Outro, Deus nos mostrou as riquezas da sua graça através de Jesus Cristo. A graça de Deus é o dom da salvação. Quando você coloca tudo isso junto, descobrimos que o foco da graça de Deus é através do que Cristo fez na cruz. É por isso que algumas pessoas têm definido o tempo da graça como um período de tempo que começou com a morte de Cristo na cruz. Muitos definem isto como a era da igreja que nos encontramos hoje. O que está querendo dizer? É que muitas pessoas definem que o tempo da graça foi o tempo em que Jesus veio, morreu, e nós cremos através da fé e somos salvos. Só que a graça, ela não está presa somente a esse período, não. Porque se assim for, tem alguma coisa errada na Bíblia. Vamos lá. O tempo da graça, ele é específico? Terá um início e um fim? Vamos ver. Chegará um dia em que a salvação através de Cristo já não estará disponível. Você já parou para pensar nisso? Vai chegar um dia em que a salvação através de Cristo não estará disponível. Se não estará disponível através de Cristo, acabou. Não tem outro caminho, pois Ele é o caminho. Ele é a verdade e Cristo é a vida. Isaías 55:6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Isaías. E tem outros textos, vários outros textos, eu não vou colocar aqui. Isto é considerado por muitos como o fim do tempo da graça. Muitas pessoas acreditam que isso vai chegar a um fim, no arrebatamento. Muitas pessoas acham que o fim da graça vai acontecer no arrebatamento. Eu vou abrir um parênteses aqui, vou tentar explicar um pouco para vocês o que seria o arrebatamento. Jesus, ele veio a primeira vez como homem, beleza? O propósito dessa vinda de Cristo pela primeira vez foi para quê? Quem arrisca aí? Jesus, ele veio como homem. Para que ele veio como homem? Qual foi o propósito? Só vejo gente... Pagar os nossos pecados. Fazer com que o homem volte para a presença de Deus. E principalmente, implantar a tua igreja aqui. E aí a gente pode ficar falando aqui várias e várias coisas. Jesus, ele veio a primeira vez. Ele voltará. Só que ele voltará em duas situações. A primeira, a Bíblia diz que ele virá como um ladrão. E a segunda, e a terceira diz que todo olho
o verá. Então, a primeira vez ele já veio, nos mostrou o porquê que ele veio, para que ele veio e para quem que ele veio. A segunda vez, assim como um relâmpago se mostra no Ocidente e se esconde no Oriente, talvez é o contrário, tá? Não lembro não. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Esse é o arrebatamento. O arrebatamento, ele virá como um ladrão, a Bíblia diz. E que o ladrão, quando ele entra na sua casa, o que ele quer pegar? Bugiganga ou coisas preciosas? O arrebatamento não são todos que sobem. Isso, vocês vão ver um curso, tá? O arrebatamento não é todos que vão subir. Todo mundo. São os preciosos. São os vencedores. E quem são os vencedores? Todo aquele que estiver na obra com o coração puro. A Bíblia diz que 2 estarão no campo, um será levado e outro ficará. E várias outras coisas. Os 2 são cristãos, os 2 são crentes ali, mas um está com o coração de fato naquilo, o outro não, porque Deus ele sonda o coração. Então, só para você entender que muitos pensam que a graça ela vai acabar ali no arrebatamento, na subida dos vencedores. Acabou. Subiu os vencedores. Pô, mas e eu vou ficar aqui? Trabalha aí, irmão. Trabalha aí. Paulo falava que ele tinha que trabalhar, né? Para que ele não viesse perder, né? A corrida. Então precisamos também trabalhar e fazer a nossa parte. Mas, Leandro, você não está falando que a salvação, ela não depende das minhas obras? A Bíblia fala sobre 2 salvações. Vocês vão aprender também isso no curso. Sozo, soteria. Sozo, a salvação através de Cristo. Soteria, pelas obras, é reino. Sozo, Cristo, salvação para a vida eterna. Soteria, reino. Tá? Reinar com Cristo. E, no entanto, a Bíblia descreve que uns remanescente grupo que será salvo durante o período de 7 anos de tribulação e resgatado na terceira vinda de Cristo. Opa! Então a graça ela não acaba no arrebatamento, na subida dos vencedores, ela continua ainda, porque tem uns remanescentes. E aí vamos ver então quem são esses. Apocalipse 7, 9. Depois, João falando, depois dessas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, qual ninguém podia contar, e todas as nações, tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Verso 14. E eu disse-lhes: Senhor, tu sabes. Ou seja, João está perguntando: quem são esses? Quem é essa multidão, Senhor? Quem é essa multidão? E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação. Lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. A graça alcançou até aqueles que estavam na grande tribulação. O outro fator é considerar, é que antes de Cristo morrer na cruz,
o sistema sacrificial da lei dada por Moisés estava em prática, lá em João 1,17, que diz: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Precisamos compreender os períodos bíblicos, pois é essencial para o estudo da Bíblia. Lembra no início que eu falei sobre a importância do conhecimento? De buscar conhecer? E para entender o contexto do que está escrito, na palavra de Deus. No entanto, para sugerir que as pessoas só se salvam pela graça do momento em que Cristo morreu na cruz até o arrebatamento, não é correto. Se a salvação era através da lei, antes de Cristo morrer, então há muitos textos na Bíblia que estão incorretos. Alguns são os Romanos 3, 19 e 20, que diz: não sabemos que tudo o que a lei diz é dito para os que vivem debaixo da lei? Isso a fim de que todos parem de se justificar e a fim de que todas as pessoas do mundo fiquem debaixo do julgamento de Deus. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Tito 3, 5 a 7 diz: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificado pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Você consegue compreender? Tito, ele inicia: não pelas obras de justiça que havéssemos feito antes. Ele está falando do passado. Porque não era o sacrifício que o judeu entregava lá que levava ele à salvação. Não. Portanto, se as obras da lei não trouxeram a salvação, então como é que as pessoas eram salvas antes de Cristo morrer? Você já se fez essa pergunta? A resposta é da mesma maneira que as pessoas são salvas depois que ele morreu na cruz. Sabe qual é a resposta? Pela fé. Antes da cruz, as pessoas eram salvas por crer que Deus enviaria o Salvador para morrer por seus pecados. O exemplo mais notável é Abraão, quando ele creu no que Deus lhe disse, e isso foi imputado como justiça a Abraão, como se segue no texto lá em Gênesis 15, 1, 6. E o texto diz assim: depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será grandíssimo. Então disse Abraão: ó Senhor Deus, que me darás, visto que moro sem filhos, e o herdeiro de minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não tens dado filhos, eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. Ao que lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: este não será o teu herdeiro,
mas aquele que sair das tuas entranhas. Esse será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: olha agora para o céu e conta as estrelas, se as pode contar. E acrescentou-lhes: assim será a tua descendência. Assim será a tua descendência. E o que Abraão fez logo em seguida? E creu Abraão no Senhor, e o Senhor o imputou isso como justiça. Pela fé, Abraão creu na promessa que Deus havia feito a ele. E pela fé, Deus imputou isso como justiça. E lá em Romanos 4, 1, 3, já no Novo Testamento, fala também sobre isso. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, o nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois, que diz as Escrituras, creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Foi pela fé, não foi pelas obras. Abraão não foi pelas obras. Enquanto Abraão achava que ele poderia, Deus estava segurando. Não é pelas obras, Abraão. E aí Sara tenta lá o filho, dá errado o trem. Querido, se você está preocupado, para de se preocupar e comece a se ocupar com as coisas de Deus. Preocupação, preocupar, isso traz ansiedade. Quantas pessoas estão preocupadas com o que está acontecendo em nossa nação? Comece a se ocupar com as coisas de Deus, porque a palavra de Deus diz que a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Atos 3, 20, começa assim: e enviei ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas. Jesus já era anunciado desde lá do início, desde o princípio, porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantarás dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, e a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas, desde Samuel, todos quanto depois falaram, também anunciaram esses dias. Vós sois o filho dos profetas e do concerto que Deus fez com os nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Queridos, nós vemos que antes da cruz, as pessoas eram salvas pela fé em um Cristo que viria e morreria. Durante o tempo da crucificação, as pessoas foram salvas também pela fé em um Cristo que eles viram morrer na cruz. E depois da cruz, as pessoas são salvas pela fé em um Cristo que morreu na cruz. Considerando-se todas essas coisas, chamar a era da igreja de tempo da graça não é realmente correto.
a graça de Deus estava trabalhando antes da fundação do mundo. Deus nos amou tanto que antes do pecado do homem no jardim, Deus tinha um plano para o que ele sabia que iria acontecer. Colossenses 2:17 diz que o período da morte e da lei são sombras do que havia de vir. A realidade, na verdade, encontra-se em Cristo Jesus. Lá em Colossenses 2:17 fala que a morte, a lei, são sombras do que havia de vir. A graça de Deus, ela reina desde o princípio da criação. Nós não merecíamos nada. Deus criou tudo para nós, para que nós pudéssemos ter um relacionamento com Ele. Deus, Ele providenciou um caminho de salvação que um dia vai chegar ao fim. Portanto, é importante que qualquer um que ainda não creu em Cristo faça o mais breve possível. Não sabemos quando a graça já não estará mais disponível. Quando esse dia chegar, o tempo da graça terá terminado. Queridos, entenda, a graça de Deus, ela foi manifesta a todos. Ela está disponível. É só andar em direção a ela. Leandro, eu já recebi a Cristo mediante a fé. Eu creio que já sou e estou salvo pela graça. Amém. Mas lembra dos benefícios lá no início? Os benefícios conquistados pela fé no sacrifício de Cristo: fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, caridade. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que se você amar o teu próximo e amar a Deus, as pessoas que estão à sua volta, elas irão começar a entregar a vida delas para Deus. Você não precisa falar nada. Talvez você fale assim: como? Tenha a atitude de amar o teu próximo. Talvez você tenha vergonha de falar. Vergonha não, né? A gente pode ter vergonha de Deus. Mas o que eu quero dizer com isso aqui é o seguinte, queridos. A nossa atitude de amor ao próximo, ela deve contagiar as pessoas em nossa volta. Hoje, você entendeu sobre graça, você vive pela graça mediante a fé. Mas e as pessoas que estão próximas de você? O que nós estamos fazendo? Qual tem sido a nossa atitude com essas pessoas, com essas vidas? Eu me coloco aqui também. Esses dias eu estava orando e falando a Deus: nossa, quanto tempo que eu não ganho, né? Uma pessoa, é uma alegria, cara, quando você fala do amor de Deus e quando aquela pessoa ela escuta e ela vem para o aprisco do Pai. O que falta às vezes é a gente abrir a nossa boca, ter as nossas atitudes no trabalho, as pessoas olharem para nós e falar assim: rapaz, esse cara é diferente, essa pessoa é diferente, tem alguma coisa ali.
precisamos falar mais do amor de Deus. Lembra uma mensagem que o pastor trouxe aqui, tem pouco tempo, que ele falou que o Evangelho é a boa notícia. Cara, o Evangelho, ele não é para apontar o erro do outro. Não, o Evangelho é a boa notícia. E qual é a boa notícia? De que Deus enviou um Salvador, o seu Filho, por nós. E que está ao alcance de todos. A boa notícia do Evangelho é que nós podemos usufruir de tudo que Deus já fez. Essa é a boa notícia. Não é a notícia de falar, você está errando. Não. É a notícia de chegar e falar, olha, saiba que Deus te ama. Saiba que Deus te ama. Feche seus olhos nesse momento. Eu gostaria de chamar a equipe de louvor, galera top das galáxias. O Evangelho é amor e poder. A lei condena e mata. O Evangelho salva e dá vida eterna. A lei de Moisés é ministério de morte e de condenação. O Evangelho é ministério de vida e de absolvição. A lei é um jugo pesado e insuportável. O Evangelho é o jugo suave e leve. A lei é santa, justa e boa, mas não salva. O Evangelho é santo, justo e bom, e salva. A lei nos mostra que somos pecadores e continua sempre nos acusando. O Evangelho mostra o mesmo, mas vai além e perdoa pelo arrependimento. O Evangelho é o único meio que livra a condenação da lei. O Evangelho não condena. O que condena é a rejeição da justiça de Cristo que ele oferece. Por isso, tudo nos diz o apóstolo em Gálatas 4:21. Dizei-me-vos, o que quereis estar sob a lei? Acaso não ouvis a lei? Senhor, o que eu oro aqui, ó Pai, nessa noite, é que vivamos, ó Pai, na Tua maravilhosa graça. Assim como Tua palavra diz, ó Pai, que a Tua graça nos basta, Pai. Assim também, ó Pai, eu quero proferir essas mesmas palavras, que a Tua graça me basta. Às vezes nos perdemos, ó Pai, nos nossos dia a dia, nos afazeres, com tantas coisas, ó Pai. Pedimos tantas coisas, não é errado pedir, mas esquecemos que a Tua graça, ela nos basta. Mas quando nos lembramos, ó Pai, vem um refrigério sobre nós, uma calmaria, que nos leva a níveis que no dia a dia não podemos viver contigo. Pai, o que eu te peço é que a Tua graça e o Teu Evangelho, a Tua palavra esteja sobre nós, e que nós vivamos no poder e na dispensação da Tua graça, mediante a fé no sacrifício de Cristo Jesus, o qual o Senhor nos enviou, para que nós, através deste sacrifício, pudéssemos ter vida eterna.
Muito obrigado, Pai, por essa noite. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Queria que vocês escutassem o louvor. E aí mesmo, sentado, preste atenção e começa a analisar sobre para quem você tem levado a graça de Deus, a quem você tem anunciado o Evangelho, as boas novas. Eu venho correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Jesus,